Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Elkiane Luz, com o componente curricular Matemática. Vamos agora apresentar o vídeo 32 sobre porcentagem e juros simples. Porcentagem. Então, vamos agora trabalhar o tema sobre porcentagem. Porcentagem. Então, vamos ver o significado, a definição que vai nos trazer sobre o que é porcentagem. Primeiro, ele diz aqui que porcentagem ele pode ser representado, no caso aqui, ele pode indicar que ele é uma porcentagem ou também podem ser definidos como percentagem. Então, está aqui, percentagem. Ele vai representar o quê? Uma razão cujo denominador é igual a quanto? A 100. Indica uma comparação de uma parte com o todo. Então, o símbolo usado é este aqui, que está representado aqui. Ele é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de quê? De fração centesimal. Fração centesimal quer dizer o quê? Que o denominador é igual a 100, ou com um número decimal. Então, está aí a definição do que é porcentagem. Toda a razão que tem como consequente o número 100 denomina-se razão centesimal. Está aqui alguns exemplos: 7 sobre 100, 16 sobre 100, 125 sobre 100, 210 sobre 100. Então, toda razão que tem como o seu denominador 100, que ele diz aqui que tem para consequente o número 100, denomina-se razão centesimal. Então, podemos representar uma razão centesimal de outras formas. Então, está aqui a representação, no caso, existe o que aqui? 3 formas de representação da razão centesimal. E também temos aqui a leitura. Então, 7 sobre 100, 0,07 centésimo, que é igual a quanto? 7%. Então, a gente vai fazer a leitura, então, lê-se 7%. Nós temos 16 sobre 100, ou 0,16 centésimo, que é igual a quanto? A 16%. Então, lê-se 16%. Temos também 125 sobre 100, que é igual a 1,25, ou 125 centésimo, que lê-se 125%. Vamos ver agora o exemplo que fala sobre aqui 30%. Como é que eu represento? Então, 30% já diz, o próprio porcento já diz 100. Então, 30 sobre 100. Como é que eu represento ele em número decimal? Está aqui, eu coloco um número, ando da direita para a esquerda, conto, no caso, 100 em duas casas. 1, 2, vírgula, aí você coloca a vírgula, 0. Então, 0,30 é a representação. Então, para facilitar o entendimento, veja também a tabela abaixo, onde ela está representando pela porcentagem, pela razão centesimal e pelo número decimal. A porcentagem, como já vem com o símbolo, 1%, a razão centesimal, 1 sobre 100, e o número decimal, 0,01. Então, nós temos a representação daqui de 5%, 10%, 120 e 250, tanto na forma de porcentagem, como na forma de razão centesimal e de número decimal. Onde usamos a porcentagem? Usamos em bancos, em lojas, em notícias de jornais, em relatórios de empresa e em gráficos. Então, nos bancos a gente vai usar a porcentagem, nas lojas, nas notícias de jornais, nos relatórios de empresa e nos gráficos a gente vai usar a porcentagem. Então, onde ele diz que é onde é que a gente vai usar.
Como calcular a porcentagem? Podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem. Abaixo, apresentamos 3 formas distintas, através de que nós vamos representar através da regra de 3, da transformação da porcentagem em fração com denominador igual a 100 e a transformação da porcentagem em número decimal. Então, aqui é as 3 formas distintas onde a gente vai calcular a porcentagem. Exemplos. Primeiro você vai, calcule 30% de 90. Como é que eu vou fazer esse exemplo? Como é que eu vou calcular esses 30% de 90? Então, ele diz, para usar a regra de 3 no problema, vamos considerar que 90 corresponde ao todo, ou seja, a 100%. O valor que queremos encontrar chamaremos de x. A regra de 3 será expressa como? Então, se 90, como ele diz aqui, que vamos considerar 90 que corresponde a quem? Ao todo. Então, ao todo, quem é esse ao todo? É 100%. Então, 90 está para 100. O que queremos encontrar? Que é o valor, né? Com esse valor que a gente precisa encontrar. Então, nós vamos substituir por x, que é um número desconhecido. E ele diz que é o quê? No caso, é quanto? 30%. Então, aqui nós vamos o quê? Multiplicar os meios pelos extremos, porque não é uma regra de 3. Então, vou multiplicar 100 vezes x e 90 vezes 30. 100 vezes x não é 100? 90 vezes 30, 2.700. Então, no caso aqui, ele está dividindo 2.700 sobre 100. Aqui, o que é que eu faço aqui? Eu só corto esses 2 zeros no numerador e os 2 zeros no denominador. A mesma quantidade de zero que eu tiver no numerador, eu tenho que eliminar a mesma quantidade no denominador. Então, eu vou eliminar aqui, ó, 2 e aqui 2. Então, 27 dividido por 1 é igual a 27. Para resolver usando frações, primeiro temos que transformar a porcentagem em uma fração com denominador igual a 100. Então, eu tenho que transformar esse 30%. 30% eu vou colocar em forma de fração, vai ficar 30 sobre 100. Que eu cortando um zero no numerador, eu vou cortar outro zero no denominador, então vai ficar o quê? 3 sobre 10. No caso, se eu fosse transformar ele em número decimal, eu represento primeiro, olha aqui, ó, o 3, eu tenho que colocar o 3. No caso, não é só uma casa decimal, que no caso é 10, então, vírgula 0. Então, vai ficar o quê? Bem aqui, ó, olha a representação, 0,3. Então, aqui, continuando. 3 sobre 10 vezes 90, que é o todo, né? Então, aqui eu posso também eliminar esse zero bem aqui, porque o 90 está no numerador e o zero está no denominador. Isso é o quê? Divisão de fração. Eu só posso fazer isso na divisão de fração. Então, 3 vezes 9 vai dar 27. Dividido por 1 vai dar 27. Podemos ainda transformar a porcentagem em número decimal. Está aqui, olha, a representação. 30% é igual a 0,3. Então, 0,3 vezes 90, se eu fizer o cálculo aqui, vai ter como resposta 27. Então, o resultado é o mesmo nas 3 formas, ou seja, 30% de 90 corresponde a 27. 90 corresponde a 30% de qual valor? Note que esse exemplo já conhecemos o resultado da porcentagem e queremos conhecer o valor que corresponde ao todo. Então, usando a regra de 3, temos como x, aqui já vai ser diferente, porque ele quer saber 90 corresponde a 30% de qual valor. Então, já é diferente. Por quê? Porque ele quer saber o valor que vai corresponder ao todo. Então, aqui já vai ser o quê? X está para
100 e 90 está para 30. Então, o que acontece aqui na regra de 3? Vamos multiplicar os meios pelos extremos. X vezes 30, 30x. 90 vezes 100, no caso vai dar o quê? 90 vezes 100, 9.000. 9.000 eu vou dividir por 30, porque 30 não está multiplicando x, que quer saber o valor desse conhecido. Então, 9.000 dividido por 30. Olha novamente aí, ó. Eu vou eliminar um zero aqui e outro zero aqui, ó. Por quê? Porque no denominador eu só tenho 1, então aqui eu também só posso eliminar 1. Então, vai ficar 900 dividido por 3. 9 dividido por 3, 3. Acrescenta os dois zeros que ficaram. Então, tem como resposta 300. Podemos ainda resolver o problema transformando a porcentagem em número decimal. Então, 30% é igual a quanto? A 0,3. Então, é só resolver a seguinte equação. 0,3 vezes x, que é igual a quanto? A 90. X é igual a 90 dividido por 0,3, que é igual a 300. Assim, 30% de 300 é igual a 90. Obrigada pela atenção e pratiquem bastante as atividades que possuem no livro didático de vocês. E fiquem com Deus e até logo.